Olá, esta é mais uma aula da nossa disciplina Introdução à História. Iniciamos com esta aula um novo bloco, o penúltimo bloco da disciplina, dedicado à pergunta: como a história foi concebida e escrita noutras épocas? Vamos considerar, portanto, a escrita da história na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Um painel, uma caracterização bastante leve, já que, dada a extensão do período e a complexidade do assunto, vamos apenas oferecer uma notícia. O tema da aula de hoje, e das três subsequentes, o tema é exatamente História da História. Hoje, particularmente, a aula será dedicada à historiografia antiga. Os objetivos desta aula são caracterizar a historiografia antiga, quer dizer, a historiografia não sobre a antiguidade, a historiografia escrita na antiguidade. Caracterizar a historiografia antiga nos planos temático, metodológico, institucional e funcional. Isto é, de que trata, como trata, onde é fabricada e para que serve. E, além disso, apontar algumas obras e autores desta época historiográfica. Como eu disse, vamos seguir para todas, na caracterização de todas essas épocas, um mesmo paradigma, né, para facilitar, um mesmo esquema, né, um mesmo layout. A primeira indagação diz respeito ao contexto. Qual o contexto da historiografia antiga? A época, a situação. A historiografia antiga tem como contexto, ou seja, ela ocorre, ela se dá, ela tem vigência, num período de 10 séculos. Surge no século V a.C., com Heródoto. Claro que isso é convencional, há controvérsia entre os peritos, se os gregos, outros povos não tiveram formas de historiografia, mas de um ponto de vista assim, mais ocidental, mais costumeiro, a historiografia começa com os gregos. Então, no século V, com Heródoto, e iria até o final do século IV depois de Cristo, com Amiano Marcelino. O surgimento da historiografia, como eu já disse, na Grécia, decorre de um conjunto de fatores, ou de eventos, tanto sociais, políticos e mentais. No plano sociopolítico, por exemplo, nós temos a invenção da democracia, da discussão como um grande elemento da política. No aspecto mental, nós temos a emergência da razão, também estudada por Jean-Pierre Vernant, a emergência da razão em substituição ao pensamento mitológico. Voltaremos depois a contrastar a historiografia com relação ao mito. Então, podemos caracterizar o contexto histórico da historiografia antiga, estou falando aqui sempre no âmbito ocidental, é um ponto de vista eurocêntrico. A historiografia antiga ocorre no contexto da chamada civilização greco-romana e cristã. Nunca devemos esquecer que Jesus é um personagem da antiguidade, que o cristianismo é uma religião que surge no contexto da... Então, é a historiografia que ocorre, que é escrita, que é produzida no contexto da civilização greco-romana e cristã. Isto com relação ao contexto. Nós falemos agora da temática, em forma de pergunta. Qual a temática favorita da historiografia escrita na antiguidade? Uma característica principal da historiografia pagã, porque eu vou dividir
Temos que pensar a historiografia pagã e a historiografia cristã. Né? No campo da historiografia pagã, há a focalização preferencial das guerras, né, entre gregos e romanos e contra os chamados bárbaros. Né? Então a guerra é o tema, porque nela se destacam os grandes homens, os heróis, os grandes feitos. Né? Já a historiografia, de certo modo, tematiza também a guerra, mas vamos distinguir. Se no caso da historiografia pagã nós temos a guerra contra os homens entre si, né? No caso da historiografia cristã nós podemos dizer como pano de fundo que é a guerra contra o mal, ou aqueles que a encarnavam, né? Os não cristãos no caso. A historiografia cristã, diferente da historiografia pagã, ela é universal, ela é providencialista. Deus conduz o destino da humanidade. Outro aspecto no plano temático da historiografia escrita na Antiguidade é a focalização da vida pública. Não se cogitava aquilo que surgirá depois, só no século XX, começo do século XXI, final do século XX, a focalização da vida privada, né? Sobretudo a vida pública, o Estado. Né? Também um outro aspecto temático é o registro dos presságios, né? Da consulta aos oráculos para que eles fizessem os vaticínios, as previsões com relação ao que iria acontecer. Quanto ao método, o que é que caracteriza o método da historiografia antiga? A historiografia escrita na antiguidade, ou historiografia antiga, ela se pauta por alguns traços ou características. A principal delas isso é fundamental, em contraste com o mito, né? É a atribuição de causas humanas aos sucessos históricos. Uma guerra tem motivos humanos, é um feito humano. Por que isso diferencia? Por que é importante enfatizar essa causalidade humana? Não estou aqui se dizendo que a historiografia, que os deuses desapareceram da historiografia antiga, mas está dizendo que emerge uma ideia de causalidade humana. Isso é muito diferente com relação aos mitos. O mito, como sabemos, o agente principal do mito são os deuses, né? Os semideuses. Na Bíblia, por exemplo, a grande parte dos feitos, os agentes não são os homens, mas as divindades é que agem principalmente. Uma segunda característica, né? Outra característica da historiografia antiga no plano metodológico é a ideia de pesquisa e investigação. Aqui também é uma diferença fundamental do mito, né? É preciso lembrar que o mito é uma forma de conhecimento, uma forma de sabedoria, uma forma de explicação que antecede, né, na Grécia Antiga, a ciência, a filosofia e, é claro, também a historiografia. Então, essa segunda característica metodológica é a ideia de pesquisa ou investigação. Inclusive, vale frisar que a palavra em grego história significa exatamente investigação e inquérito. Diferente, aqui também uma diferença fundamental com relação ao mitógrafo, ao escritor do mito, né, ao recitador do mito, que diz que o que ele traz é uma revelação, uma inspiração divina. É comum que os poetas da antiguidade comecem musa, me inspira, né? E mesmo na Bíblia, por exemplo, os profetas ou outros personagens dizem sempre assim fala Javé. Então Deus revelou para ele aquela verdade. Não. Com Herodoto isso é um marco muito importante, muito distintivo do mito. Quer dizer, história, portanto, historiografia é congenitamente investigação. Não é inspiração e não é revelação.
Uma terceira, última característica assim, do método, em largos traços, é o uso de testemunhas, sobretudo oculares. Né? Então a historiografia nasce-se muito tratando da história, digamos, contemporânea, né? Da história muito próxima. Né? O uso de testemunhos oculares dos acontecimentos, dos fatos históricos. Né? Isso também é um fator de diferença com relação ao mito. Né? O mitógrafo, quer dizer, ele dá testemunha, né? Ele recebe uma inspiração, algo quase que divino, e ele transmite. Né? Ele não foi. A verdade para o relator do mito é revelada. Para o historiógrafo, já na Grécia, a verdade que ele expõe é resultante da coleta entre testemunhas. Essa é outra diferença fundamental no aspecto metodológico da historiografia com relação ao mito. Consideremos agora dois outros aspectos ou duas outras facetas da historiografia escrita na antiguidade ou na historiografia antiga. A primeira diz respeito às instituições, quer dizer, onde as instituições nas quais a historiografia é fabricada. E também as funções sociais, os papéis, os usos que a historiografia, tanto cristã quanto pagã, exerciam. Vale dizer, já falamos sobre isso em outras aulas do curso, outras aulas da disciplina, que a história é um saber, um saber útil. Né? As pessoas não pesquisam e escrevem a história à toa. A história é escrita para exercer algumas funções sociais, alguma serventia. Em que instituições, vamos objetivamente, em que instituições a historiografia antiga, pagã e cristã, foi fabricada? Foi escrita? Foi redigida? Então nós temos duas instituições básicas, às quais a historiografia está ligada. A polis, a cidade, e a diocese, né, comunidade, a polis ligada mais ao mundo pagão, né, pré-cristão, e a diocese, comunidade administrativa. Né. A diocese é uma unidade administrativa, uma circunscrição dirigida por um bispo. Né. Antes do cristianismo, a historiografia nasce patrocinada pela cidade-estado. Né? Não vou aqui entrar nas características da cidade-estado, que todos vocês conhecem. Né? Por que podemos fazer essa ligação? E havia concursos para que se escrevesse obras historiográficas. E ainda um outro indício desse aspecto oficial, digamos assim, é que havia prêmios, como havia prêmios para se escrever peças de teatro, né, coisa. Então a historiografia era uma coisa financiada, portanto, embasada na cidade-estado. Com a hegemonia cultural do cristianismo, a diocese toma o lugar, de algum modo, da cidade-estado como financiadora e produtora da historiografia. O historiador, então, desde então, foi quase sempre um clérigo, um homem da igreja, desde, portanto, da antiguidade. E com respeito às funções, na antiguidade, quais foram as funções, os usos exercidos pela historiografia? Podemos, resumidamente, isso aqui, como eu já disse, é um voo de pássaro, um painel sobre essas grandes 4 épocas convencionais, né, da história. Um painel, é um esqueleto, é um esboço. No decorrer da antiguidade, a historiografia exerceu 2 funções básicas: a memorização
e a apologética. Memorização, essas duas coisas estão presentes tanto na historiografia cristã como na pagã. De um lado, ela teve o papel de preservar a memória dos grandes feitos e dos heróis. Isso está em Heródoto, logo no começo das histórias, né? Eles preservar, guardar na memória os feitos dos gregos e seus opositores. A história é, portanto, um auxiliar ou um corretivo da memória oral coletiva, né? O registrado para se perenizar. Essa função de preservação da memória ainda, de algum modo, se fala dela, quando diz, olha, entrarei na história, fulano está na história, né? A historiografia como um grande repositório, um grande repertório de coisas memoráveis, né? Coisas que merecem ser guardadas. Por outro lado, a historiografia antiga religiosa se viu de mecanismo de defesa do cristianismo, aquilo que eu chamei de apologética. Elas visavam defender a religião cristã contra os seus inimigos, tipo assim, vejamos como nosso Deus opera e dirige os sucessos humanos. Vejam, por outro lado, como ele pune os pecadores. Seriam, assim, em largos traços, esses dois os traços básicos, né? A memorização também ligada ao patriotismo, né? E a apologética, defesa da religião cristã. Estes traços que eu acabei de apresentar esgotam esse esboço, esse perfil da historiografia antiga. Então, há também outros aspectos. Vamos considerar alguns deles. Alguns aspectos próprios da historiografia produzida na antiguidade. O primeiro deles, é muito importante porque isso está naturalizado para nós, é o formato em prosa. Aqui também mais uma diferença importante. O mito, que é primeiro oral, né? Depois só mais tardiamente ele é fixado, mas ele vem em forma de poesia, de música, né? A historiografia já nasce no formato prosa. A prosa, como diz os estudiosos, ela está comprometida mais com o raciocínio lógico, com a razão, de que, por exemplo, a poesia está mais preocupada na eufonia, na música e na memorização, né? A historiografia nasce, portanto, na forma prosa e até agora não se cogitou escrever historiografia em forma poética. Isso é importante e é um diferencial da historiografia no seu nascedouro com relação ao mito. Outro traço característico dessa historiografia antiga é a imitação das formas literárias como a epopeia. De um lado, ela tem esse esforço de investigação, do outro lado, a epopeia, quer dizer, o canto dos feitos dos heróis. Se trata de uma historiografia sobretudo heróica e a sua inclusão, portanto, ao lado desses tipos ou dessas formas literárias. Um outro traço, ainda no plano da forma, típico da historiografia antiga, é o feitio retórico. É uma obra mais... Por que isso? Porque era uma obra mais destinada para ser ouvida do que para ser lida. A historiografia, lembre que a obra era lida em praça pública, né? Sessões e sessões. Mas lembre-se que os gregos livres não trabalhavam, não realizavam o trabalho. Então, o trabalho era realizado pelos escravos. Também caracteriza a historiografia, portanto, eles tinham tempo para ir para a praça, ouvir Heródoto relatando. Devia ser, eu acho, imagino que por capítulos, né? Cada dia é uma sessão. Também caracteriza a historiografia antiga a adoção dos formatos cronografia, anais e vida, né? A chamada biografia, né?
que na antiguidade recebe vida de fulano de tal, né? Alguns dizem que os evangelhos, há uma discussão se os evangelhos são uma imitação das vidas antigas, pagãs, esse gênero historiográfico, digamos assim, entendendo biografia como uma forma de historiografia, e outros dizem que os evangelhos inventaram um gênero novo, né, o evangelho. Isso é uma discussão lá entre os peritos. Por fim, noticiemos brevemente algumas obras e autores representativos da historiografia antiga. Essa lista, obviamente, não é exaustiva, não é completa, é apenas para atiçar a curiosidade de vocês, né? Até porque está disponibilizado no site ou no SIGA, excertos dessa historiografia que vocês poderão, um aperitivo, uma abertura. Né? Então, a primeira obra nessa tradição seria as Histórias, né, escritas no V século a.C., por Heródoto de Halicarnassos. Essa obra trata principalmente da guerra entre gregos e persas, e para alguns é a fundadora da historiografia antiga. Né? É famoso o começo desta obra, né? Os resultados das investigações de Heródoto de Halicarnassos são apresentados aqui para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo. Belíssimo introito. Em segundo lugar, a Guerra do Peloponeso, que trata da guerra entre os próprios gregos e Tucídides de Atenas, que foi inclusive um participante, né? Um autor participante da guerra. E para alguns é também um outro pai da historiografia antiga. Em terceiro lugar, a História do Povo Romano, de Tito Livio de Pádua, né? Historiografia narrando nos mesmos modos da historiografia grega, né? O surgimento e a evolução de Roma, né? Agora já publicada no início da era cristã. Quarto lugar, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, obra que inaugura o gênero História Eclesiástica, que terá uma longa vida, até na atualidade, as chamadas Histórias das Igrejas, História Eclesiástica. Esta obra de Eusébio de Cesareia, do bispo de Cesareia, foi publicada no século IV depois de Cristo. Claro. Por fim, os Anais e as Histórias do Tácito, publicada no segundo século da era cristã. Eis, em largos traços, em largas pinceladas, este esboço, esta ideia, esta noção, como eu disse, esse esboço da historiografia antiga, ou, mais precisamente, da historiografia da antiguidade. Terminamos por aqui. Até a próxima.